Dia de Finados. Afinal, quem tem medo da morte? No vídeo de hoje, um texto escrito por Maria José Rezende e publicado no jornal O Mensageiro da Paz em novembro de 1986. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O ponto positivo do Dia de Finados a comemorar-se no dia 2 de novembro parece ficar mesmo apenas para os comerciantes de flores e velas, que veem nesta data um bom motivo para aumento de suas vendas. E para centenas de milhares de pessoas em vários pontos do mundo, esse dia significa apenas um motivo a mais de tristeza e de grande indecisão sobre o enigma que se esconde por detrás da morte. Oficialmente instituído pela Igreja Católica no século X, o Dia de Finados é comemorado também por outras manifestações religiosas, levando inúmeras pessoas a visitar os cemitérios, movidas algumas pela saudade, outras pela superstição e ainda outras pelas insistentes perguntas interiores a respeito do que afinal existirá além túmulo. Para os evangélicos, a data representa uma oportunidade de falar a respeito de Jesus Cristo, aquele que venceu a morte e oferece a vida eterna a todos quantos o aceitam. Para ver o que as pessoas pensam a respeito desse inevitável momento, a morte, a reportagem do Mensageiro da Paz saiu às ruas e ouviu diversas opiniões. Alguns preferiram evitar o assunto, tendo medo de falar sobre um tema de que não gostam mesmo nem de pensar. Foi o caso, por exemplo, de algumas senhoras elegantes que compravam sapatos numa loja em Copacabana, no Rio. Vendo o gravador e ao saberem tratar-se de reportagem, mostraram-se logo sorridentes e animadas. Mas ao ficarem inteiradas do assunto, recuaram muito assustadas, negando-se a responder sequer a uma pergunta. O médico Alexandre Nogueira, em seu consultório na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, não furtou-se à pergunta, respondendo, entretanto, de forma evasiva: "A morte está no cálculo das possibilidades. Não posso fazer nada. Para mim é apenas uma possibilidade, como também posso contrair uma gripe, uma pneumonia, o câncer, são possibilidades, nada mais." Goethe escreveu, contudo, que a morte é, de certa maneira, uma impossibilidade que de repente se torna realidade. E foi pensando nessa realidade que a reportagem encontrou o executivo Éder Ramos, do Leme, Rio de Janeiro. Esse é um tema muito polêmico e sempre penso muito na morte, especialmente hoje, pois perdi um sobrinho de apenas 21 anos. Há poucos dias estivemos juntos conversando muito e agora parece mentira que tenha morrido ainda tão jovem. Drogado para não pensar. Conhecido apenas como Bill, um jovem louro, cabelos compridos, vende bijuteria na Cinelândia, centro do Rio. Olhos vermelhos e rosto muito congestionado. Ele não nega que fume maconha e goste muito de cheirar o brilho, cocaína. Indagado sobre a vida depois da morte, preferiu rir e zombar. Não tenho tempo de pensar sobre isso. Deixo o assunto para a rapaziada que tem mais tempo. Além disso, não estou nem aí para o que está acontecendo. Não me importo se o poder está nas mãos do Reagan ou Gorbachev. Se vou morrer amanhã, nada me interessa. Colega de trabalho e de tragadas na maconha, Jorge, um outro remanescente dos hippies, respondeu amargurado à nossa pergunta: "Morreu, acabou."
ou se não acaba, começa outra loucura qualquer. Falando sinceramente, se eu pudesse escolher outro mundo depois da morte, queria que fosse um anarquismo total. Na Praça Tiradentes, um dos maiores redutos da prostituição em todo o país, duas mulheres responderam de modo inseguro à pergunta sobre a existência da eternidade. S.L., ainda bastante jovem, declarou: "Tenho muito medo da morte, mas evito pensar sobre isso, pois tenho 2 filhos para criar." Indagada sobre a necessidade de deixar a vida de prostituição e aceitar Jesus Cristo, a segurança de vida eterna, ela respondeu: "Não acredito em outra vida. Está tudo aqui mesmo. E é preciso aproveitar, que a vida é muito curta." C.A., outra mulher, aparentando cerca de 40 anos, desabafou tristemente: "Essa ideia de morte não sai da minha cabeça e não sei qual será o julgamento de Deus a meu respeito lá do outro lado. Mas já me acostumei muito com essa vida, pois estou na profissão há 8 anos." Reencarnação. Vários dos entrevistados falaram da ideia da reencarnação como sendo uma oportunidade de poder voltar outra vez à Terra. Arthur Gomes, de 68 anos, disse pertencer a todas as religiões e ter a certeza de que vai voltar pelo menos 3 vezes à vida material. "Talvez eu volte como mendigo ou como milionário, não importa. Só sei que é preciso completar o meu karma." Mas Paula Pacheco, empregada doméstica de 32 anos e que reside em Fonseca, Niterói, já teve o conhecimento necessário de que é preciso tomar uma decisão ainda em vida ao lado de Jesus Cristo e que a reencarnação é mesmo mais uma das numerosas artimanhas de Satanás. "A partir do momento em que aceitei Jesus, não tenho mais medo da morte, pois sei que só Ele é o caminho para o céu." A irmã Paula defrontou-se há pouco tempo com o perigo da morte quando sofreu um incêndio em sua casa, e aquela experiência foi um impulso para decidir de uma vez sobre a sua vida espiritual. Georgina Galvão, da Assembleia de Deus de Campo Grande, é amiga de Paula e, por sua vez, lembrou as palavras do apóstolo Paulo: "Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro." O que importa? Em seu livro autobiográfico, Solo de Clarineta, o escritor Érico Veríssimo considera a perda de tempo as visitas aos cemitérios. Na minha opinião, o que importa mesmo não é homenagear os mortos levando-lhes flores às sepulturas, pois isso é formal e fácil. O que me parece de maior importância é tratá-los bem com amor enquanto estão vivos. Mas muitas pessoas preferem permanecer com seus obscuros cultos aos mortos, e o dia de finados continua sendo ocasião para a manifestação de superstição, como não caçar ou pescar, evitar as encruzilhadas e procurar falar baixo nesse dia. Na Bahia, os negros iorubas comemoravam a data Adamorixá com bailados, jejuns, cantos e sacrifícios de animais. Em outras regiões do Brasil e do mundo, como no México, por exemplo, há refeições fúnebres próprias desse dia, e desde a antiguidade greco-romana, o mundo aos manés, almas dos mortos, era celebrado. Medo e superstição impedem, portanto, que as pessoas procurem a verdade no conhecimento da salvação em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo desafia corajosamente a morte, perguntando: "Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória?" 1 Coríntios 15:15. Dando um basta em Satanás. José Mota Bruno, diácono da Igreja Presbiteriana Independente e professor de português, literatura e espanhol, atravessou um difícil período em sua vida no qual questionava muito sobre a existência da eternidade.
Segundo informou, os astuciosos argumentos de Satanás colocavam algumas dúvidas em seu pensamento a respeito da vida eterna. Mas um dia resolvi dar um basta definitivo naqueles problemas existenciais e pedi ao Senhor Jesus que me libertasse das artimanhas do inimigo de nossas almas. Depois, muita oração e leitura da palavra de Deus completaram a obra e fiquei liberto para sempre. O irmão Bruno perdeu o filho Joel, falecido há cerca de 1 ano, e quando tudo aconteceu, ele já estava em condições de entender perfeitamente os planos de Deus, tendo a certeza de que o filho tomara posse da vida eterna, pois era um jovem salvo por Jesus Cristo. A morte é um problema sério para o mundo, mas para o crente é apenas a aproximação de Deus, concluiu. O homem não tem poder sobre nada enquanto tem medo da morte. E quem não tem medo da morte possui tudo, disse Tolstói. E o missionário David Livingstone vai mais longe. A morte é um acontecimento glorioso para aquele que vai para Jesus. Nisso concorda plenamente o pastor Jurandir Nascimento de Barros, da Assembleia de Deus em Inhuaúma, Rio de Janeiro. Sempre muito alegre, ele falou sobre o assunto. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Logo, é por causa do pecado que o homem teme a morte. Mas quando se está pleno da convicção de que o Criador já nos perdoou e nos conduzirá às mansões celestiais, o medo desaparece completamente. Se alguém quer perder o medo da morte, basta dar o coração para Jesus Cristo, que é a ressurreição e a vida. Por tudo isso, os evangélicos não comemoram o dia de finados, pois aguardam apenas o dia glorioso em que, à semelhança de Cristo, os mortos no Senhor ressuscitarão em glória, sendo revestidos, afinal, da imortalidade. Esta é a certeza do povo de Deus. Maria José Rezende, Jornal Mensageiro da Paz, novembro de 1986. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.